Eu quero te adorar, Senhor, e te colocar acima de tudo e de todos. Que todo tipo de idolatria caia por terra. Que tudo aquilo que não veio de ti e que eu coloquei no seu lugar, eu quero agora, diante dessa proclamação de que tu és o Senhor, experimentar a força da libertação, que a sua presença, que esse encontro pessoal, como nos ensina o Papa Francisco na encíclica, nos faz experimentar a libertação da idolatria, para que o Senhor reine, para que o Senhor tenha todo o poder de agir na minha vida, na vida daqueles que acompanham de casa, na vida daqueles que escutam pela rede Canção Nova de rádio, na vida daqueles que acompanham diante de um computador, daqueles que ligam agora para o call center, colocando as suas orações, os seus pedidos, as suas intenções, daqueles que enviam mensagens de SMS nesse momento, mas tu és o Senhor desse povo que está aqui agora te adorando. Esse povo que agora assume o seu senhorio, esse povo que agora te adora nessa quarta semana da nossa campanha, nós queremos elevar aos céus um grande clamor nessa hora. E esse clamor possa alcançar, Senhor, o seu coração, e o Senhor realize na nossa vida a obra, aquilo que o Senhor tem por fazer em nós. Erga bem alto os seus dois braços e a sua voz, e comece a orar no Espírito. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Ora manala maria nala maria laria la maria la maria la maria la maria na maria lá. Nós nos abrimos, Senhor, à ação do seu Espírito. Nós nos abrimos para que o Senhor derrube toda a muralha, seja qual for. Seja a muralha do desemprego, a muralha da dívida, seja a muralha do matrimônio, da incompreensão, da mágoa, do ressentimento dentro do casamento, seja a muralha da droga, dos vícios, seja a muralha do câncer, de uma doença degenerativa. Trabalha, Senhor, no meio do seu povo. Nessa quarta semana, a intenção que eu coloco é pelos matrimônios, Senhor. Uma grande restauração dos matrimônios, daqueles que aqui estão representados, mas de todos aqueles que oram conosco de casa. Que todo tipo de muralha que o maligno tem levantado dentro dos matrimônios possa cair por terra nessa hora. Tudo aquilo que foi edificado para destruir o sacramento do matrimônio, tudo aquilo que foi feito, toda obra de maldição, de julgo hereditário, de votos secretos, de invocação, Senhor Deus, do maligno, que seja desfeito nesse momento. Tudo aquilo que é obra da mágoa, do ressentimento, trabalha, Senhor, nessa hora. Eu quero ouvir o seu clamor, que o nosso clamor se una e seja tão intenso como o clamor daquele povo que cercou Jericó, de oração, de fé. Ore com força. Eu quero agradecer a Deus porque Ele está visitando, continue orando, uma pessoa que você recebeu muitas palavras negativas nesses dias. E essas palavras negativas atingiram a sua cabeça, o seu físico, era uma sensação de prostração, como se a sua cabeça estivesse inchada. Jesus está dando alívio para você nessa hora. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Mais uma vez, cantemos. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. Olha para Ele. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus.
clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. E do início, tomemos posse, é uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi, pedi e recebereis. Estenda suas mãos, gente, há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar o quê? Milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Ore e clame por aquele que tem o poder. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Pega mais alto o seu braço, cante forte. Se eu orar, as muralhas ao poder de meu Deus. Cante com fé. Se eu orar, e você está clamando, você está orando, e por isso as muralhas estão caindo por terra diante do poder de Deus. Cante forte. Se eu orar, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Aplauda o Senhor, aplauda com força. Ele está ouvindo o nosso clamor nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Estenda os seus braços agora e vá louvando o Senhor. Que a sua voz se levante em louvor, em adoração agora, em agradecimento, em ação de graças a esse Deus poderoso. Vai dizendo: eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te exalto, Deus grande e poderoso. Bendito seja, Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor realizou no nosso meio e continuará realizando ao longo desse dia. Tu és um Deus grande e poderoso, digno do nosso louvor, digno, Senhor, de toda exaltação. Bendito seja, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E agora somente acene para Jesus assim, ó, balança o bracinho lá em cima, olha para ele e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Aplaudamos mais uma vez o nosso Deus poderoso. Aplauda com força, com alegria. Você em casa também aplauda, aplauda, Senhor. Bendito seja Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Mais uma vez, cantemos. Há uma promessa.
Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, olha para Ele. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis.